Olá, comunidade. Como vocês estão? A história a seguir aconteceu com a minha esposa há cerca de 20 anos. Na época, ela morava com a mãe e os 2 irmãos mais velhos, um homem e uma mulher. Meu cunhado, por ser o mais velho, trabalhava em um caminhão de entrega de leite, enquanto elas estudavam. Minha sogra também trabalhava, mas enfrentava muitas dificuldades. O dinheiro mal dava para as despesas e, por isso, às vezes eles não se alimentavam muito bem. O pai da minha sogra havia falecido pouco tempo antes, e segundo minha esposa, ele insistiu diversas vezes para que minha sogra deixasse que ele levasse as netas para morar com ele. No entanto, ela nunca aceitou, porque ele vivia em uma área rural a cerca de 1h30 da cidade. Isso dificultaria muito que as meninas continuassem estudando. Pelo que contam, ele morreu preocupado com a situação difícil que minha sogra e os filhos estavam enfrentando. Certa manhã, minha sogra e meu cunhado saíram para trabalhar como faziam todos os dias, e as meninas ficaram sozinhas no apartamento do primeiro andar onde moravam. Minha esposa tinha por volta de 10 anos e minha cunhada 12. Por volta das 9 da manhã, minha esposa acordou e foi até a cozinha preparar um copo de leite com café. Quando voltava para o quarto, viu o avô parado no meio do corredor. Era a figura dele, chamando por ela. Por um instante pensou em ir até ele, mas logo em seguida se lembrou de que ele estava morto. Assustada, correu para onde a irmã estava. Porém, não conseguia falar. Apenas se deitou na cama ao lado dela, cobriu-se até a cabeça e acabou caindo em um sono profundo. Ela não se lembra por quanto tempo ficou assim. Meu cunhado nunca costumava voltar para casa durante o expediente, mas naquele dia foi diferente. Ele teve um pressentimento e decidiu retornar por volta das 9h30 da manhã. Bateu à porta, mas ninguém respondeu. Então subiu até o segundo andar para pedir uma chave reserva emprestada. Quando conseguiu entrar no apartamento, encontrou as 2 irmãs, cada uma em sua cama, completamente enroladas nas cortinas e inconscientes, já à beira da asfixia. Minha esposa respondeu às manobras de reanimação cardiopulmonar, mas minha cunhada só pôde ser reanimada com o uso de um desfibrilador. Aparentemente, o avô realmente queria levá-las com ele. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo trabalho com a comunidade. Meu nome é Ricardo e durante vários anos trabalhei como vigia noturno e técnico de telecomunicações em uma estação repetidora localizada perto da Serra do Espinhaço. Era um trabalho tranquilo, pelo menos na aparência. Eu fazia turnos de vários dias completamente sozinho, vivendo dentro de uma pequena instalação no topo de uma montanha. O povoado mais próximo ficava a horas de distância por estradas de terra, e quando o tempo fechava, podiam-se passar dias sem que eu visse uma única pessoa. Minha rotina era bastante simples. Durante o expediente, eu verificava os sistemas de energia, monitorava os equipamentos de transmissão e conferia se as antenas continuavam funcionando corretamente. As noites eram longas e silenciosas. Lá fora quase não havia nada além de floresta, neblina e o vento batendo contra as estruturas metálicas. Com o tempo, a gente acaba se acostumando com aquela solidão. A única companhia constante era o rádio de comunicação, que permanecia ligado 24 horas por dia. O estranho começou em uma noite, por volta da 1 da manhã. Eu estava analisando alguns registros quando ouvi uma voz surgindo em um dos canais. Achei que fosse algum trilheiro perdido ou alguém usando um rádio portátil. O sinal era fraco, cheio de estática, mas dava para entender perfeitamente que a pessoa estava pedindo ajuda. Dizia que estava desorientada e que não conseguia encontrar o caminho. Peguei o microfone e respondi várias vezes. Pedi que se identificasse e descrevesse onde estava,
mas nunca recebi uma resposta direta. A voz simplesmente continuou falando em meio às interferências até desaparecer alguns segundos depois. No começo, não dei muita importância. Entrei em contato com os serviços de emergência para relatar a situação e expliquei o que havia escutado. Eles me perguntaram a frequência exata e verificaram seus equipamentos. Minutos depois, responderam que não estavam recebendo absolutamente nada. Aquilo me pareceu estranho. Pensei que pudesse ser algum problema técnico, então passei parte da madrugada revisando os sistemas. Verifiquei antenas, frequências e registros de sinal. Tudo funcionava perfeitamente. No entanto, na noite seguinte, exatamente à 1 da manhã, a voz voltou. Dessa vez, prestei mais atenção. Dizia coisas muito parecidas. Comentava que estava com frio, que caminhava havia horas e que conseguia ver algumas luzes à distância, mas não conseguia alcançá-las. Novamente tentei responder, mas não houve uma conversa de verdade. Era como ouvir fragmentos de alguém preso dentro de uma gravação que se repetia continuamente. As transmissões começaram a aparecer todas as noites no mesmo horário. Durante vários dias, escutei praticamente a mesma mensagem. Às vezes, algumas palavras mudavam ou surgiam novas frases, mas a situação era sempre a mesma. Alguém perdido na montanha procurando ajuda. Aos poucos, comecei a sentir um desconforto difícil de explicar. Não era apenas a repetição das mensagens, havia algo naquela voz que me dava a sensação de que a cada noite ela estava mais próxima. Depois de aproximadamente uma semana, as transmissões começaram a mudar. Já não falavam apenas da montanha. A pessoa passou a mencionar coisas que eu conhecia bem demais. Falava sobre uma torre de comunicação, citava o gerador elétrico e descrevia as luzes externas da estação com detalhes que qualquer desconhecido não poderia saber. Eu estava sentado normalmente na noite em que ouvi meu nome pela primeira vez. Estava diante dos monitores quando a voz surgiu em meio à estática. Pronunciaram meu nome completo. Quase ninguém sabia que eu estava designado para aquela estação. Meus colegas trabalhavam em outras instalações e as trocas de turno aconteciam apenas a cada vários dias. Por isso não fazia sentido que alguém soubesse que eu estava ali. Naquela mesma madrugada, decidi investigar mais a fundo. Usei os equipamentos para tentar rastrear a origem da transmissão porque minha teoria era simples. Alguém estava fazendo uma brincadeira de muito mau gosto e conhecia detalhes internos da estação. Passei horas realizando testes e analisando registros, até que finalmente encontrei algo que não esperava. O sinal parecia vir de uma antena secundária, localizada em outra encosta da montanha. Quando vi a identificação do equipamento, achei que havia algum erro. Aquela antena estava fora de serviço havia anos e nem sequer estava conectada ao sistema principal. No dia seguinte, comecei a revisar documentos antigos armazenados na estação. Havia pastas esquecidas, relatórios de manutenção e registros que ninguém consultava havia muito tempo. Foi então que encontrei o nome de um técnico desaparecido. Segundo os relatórios, anos antes ele havia saído durante uma tempestade justamente para reparar aquela antena e nunca retornou. As equipes de busca percorreram a região durante vários dias. Alguns acreditavam que ele havia escorregado e caído em um desfiladeiro, outros pensavam que ele simplesmente se perdeu em meio à neblina e às baixas temperaturas. O corpo jamais foi encontrado. Com o tempo, o caso acabou sendo arquivado sem qualquer explicação definitiva. Depois de ler aqueles documentos, nunca mais consegui ouvir as transmissões da mesma maneira. Todas as noites eu esperava à 1 da manhã com uma mistura de ansiedade e nervosismo. E a cada noite, a voz parecia soar mais clara, menos distante e muito mais próxima. Na última semana do meu turno, decidi gravar todas as transmissões para analisá-las depois. Naquela noite, a voz já não pedia ajuda nem dizia estar perdida.
Parecia estar descrevendo um trajeto, como se estivesse caminhando pela montanha seguindo uma rota específica. Em meio às interferências, ouvi menções a trilhas, formações rochosas e pontos de referência da região. Durante vários minutos ela continuou avançando passo a passo até que finalmente disse algo que me deixou completamente imóvel diante do rádio. Disse que havia encontrado o caminho de volta. Lembro de ter olhado para o relógio e tentado me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Mas a última transmissão foi a que me fez abandonar aquele lugar para sempre. Aconteceu pouco antes do amanhecer. A voz surgiu mais uma vez muito mais clara do que em qualquer outra noite. Não havia interferências. Não havia cortes. Soava como se a pessoa estivesse transmitindo de muito perto da estação. Então ela pronunciou uma frase que até hoje me lembro palavra por palavra. Já cheguei à torre. Abra a porta. Senti meu estômago se contrair. Levantei os olhos imediatamente e olhei para as janelas. Lá fora não era possível ver absolutamente nada. A neblina cobria toda a montanha e eu não conseguia distinguir nem mesmo a base da torre principal. Por alguns segundos, tudo permaneceu em silêncio. Então ouvi 3 batidas na porta metálica da estação. Foram batidas precisas, espaçadas e claras demais para serem confundidas com o vento ou com os ruídos normais da estrutura. Fiquei paralisado. Não tive coragem de me mover. O rádio permaneceu ligado por mais alguns segundos, emitindo apenas estática. Então eu o desliguei. Não me aproximei da porta. Não olhei novamente pelas janelas. Simplesmente fiquei sentado, esperando o amanhecer chegar. Quando meu turno terminou, solicitei uma transferência imediata. Nunca mais voltei àquela área e jamais perguntei novamente sobre aquela antena. Não perguntei nem sobre o técnico desaparecido. Mesmo assim, existe algo que continuo lembrando toda vez que penso naquela noite. Se aquela voz realmente pertencia ao homem que desapareceu anos antes, então alguma coisa conseguiu encontrar o caminho de volta depois de todo aquele tempo. E o pior não foi ouvir sua voz pelo rádio. O pior foi perceber que quando ele pediu para que eu abrisse a porta, já sabia exatamente onde eu estava. Saudações, gente que me escuta. Meu nome é Ramon e nasci em uma comunidade da Serra, onde minha família trabalha com barro há muitos anos. Meu pai fazia potes grandes, panelas de barro e outras peças. As pessoas as utilizavam para guardar qualquer coisa que precisasse se manter fresca dentro de casa. Cresci observando esse trabalho desde criança. Lembro-me do meu velho com as mãos cobertas de barro, sentado durante horas enquanto moldava cada peça com uma paciência impressionante. Com o passar dos anos, compreendi que fazer uma tina de barro não era qualquer coisa. Era preciso saber escolher a terra certa, prepará-la e deixá-la descansar. Meu pai sempre dizia que uma peça mal feita era facilmente reconhecida, porque podia parecer bonita por fora, mas ao primeiro impacto ou à primeira mudança de clima acabava rachando. Por isso ele cuidava muito do seu trabalho. E embora nunca tenhamos ficado ricos com aquilo, conquistamos certo respeito entre as pessoas que sabem valorizar as coisas feitas à mão. Comecei a vender ainda jovem para ajudar em casa. No início eu acompanhava meu pai, mas depois ele passou a me enviar sozinho para outros municípios. Às vezes eu viajava de ônibus com as peças bem acomodadas. Em outras ocasiões, conseguia uma carona com alguém que estivesse descendo para a cidade de caminhonete. Não era um trabalho fácil. Acostumei-me a ir de casa em casa oferecendo as peças. Batia as portas, cumprimentava as pessoas com respeito e explicava todo o processo de fabricação. Com o tempo, fui aprendendo a vender.
Já sabia distinguir quando alguém perguntava apenas por curiosidade e quando realmente tinha a intenção de comprar. Também aprendi a lidar com quem pechinchava demais. Havia pessoas que queriam pagar quase nada, como se eu simplesmente recolhesse as peças do chão e elas não representassem dias inteiros de trabalho. Mesmo assim, eu procurava não me irritar. Sabia que muitas famílias também tinham suas dificuldades e que nos povoados quase todos precisavam cuidar de cada centavo. Mas também havia clientes que valorizavam o esforço e essas pessoas chegavam até a me convidar para entrar em suas casas. Ofereciam até água ou um prato de comida quando percebiam que eu estava cansado de tanto caminhar. Isso é algo que se agradece muito quando se trabalha vendendo longe de casa. Porque não se trata apenas das vendas, trata-se também de andar sozinho, esperando que o dia renda o suficiente para trazer algum lucro. Às vezes eu parava perto de lugares onde sabia que haveria muita gente. Por exemplo, quando aconteciam distribuições de benefícios para idosos, eu me posicionava ao lado com minhas peças. Não atrapalhava ninguém, apenas esperava que as pessoas saíssem e se aproximassem para olhar. Também frequentava feiras de povoados vizinhos. Ali era diferente. Havia mais movimento, mais barulho e mais concorrência. Era preciso falar alto, organizar bem as peças e ficar atento para que nenhuma criança passasse correndo e derrubasse alguma coisa. Em certas ocasiões eu vendia bastante e voltava feliz para casa. Em outras, mal conseguia o dinheiro da passagem e da comida. Isso me dava um desânimo do caramba. Porém, aquele era o tipo de trabalho em que um dia tudo dava certo e no outro parecia que ninguém precisava de nada. Também perdi ônibus mais de uma vez. Algumas vezes acabei dormindo em pequenas rodoviárias de cidades do interior, sentado ao lado das minhas peças, esperando o primeiro ônibus da manhã. Não era confortável, mas a gente acaba se acostumando. O mais difícil era quando o mau tempo me surpreendia longe de casa. Se começasse a chover forte enquanto eu ainda estava na estrada, precisava encontrar algum abrigo para que as peças não se chocassem nem escorregassem. Algumas vezes me refugiei sob as marquises de lojas fechadas, em outras, em varandas de casas antigas onde aparentemente ninguém morava. Houve ocasiões em que cheguei a entrar em construções abandonadas apenas para esperar a chuva diminuir. Foi durante uma dessas ocasiões que vivi algo de que ainda me lembro com absoluta clareza. Eu seguia em direção a uma pequena rodoviária, daquelas onde não saem linhas importantes, apenas ônibus que circulam entre comunidades próximas. Naquela tarde, começou a chover com muita força. No início pensei que conseguiria continuar caminhando, mas a água caiu tão intensamente que em poucos minutos já não era possível enxergar bem a estrada. Eu carregava algumas peças acomodadas da melhor forma possível. Estavam protegidas, mas com uma chuva daquelas qualquer escorregão poderia quebrá-las. Por isso comecei a procurar um lugar para me abrigar enquanto o pior passava. Devia ser por volta das 4 da tarde, mas o céu estava tão carregado que parecia como se a noite já estivesse chegando. Foi então que vi uma casa cercada pelo mato, à beira do caminho. Aquilo não me pareceu estranho. Em muitos dos povoados que eu visitava, as casas ficavam afastadas umas das outras, cercadas por terrenos amplos, árvores e cercas. Me aproximei porque a chuva já não me permitia continuar. A cerca não tinha portão. Havia apenas alguns postes tortos e arame velho. Passei com cuidado para não derrubar nenhuma peça. A casa estava mais deteriorada do que parecia à vista da estrada. Parte do telhado havia desabado. As paredes estavam manchadas pela umidade e as portas permaneciam abertas, balançando com o vento. Não quis entrar, apenas permaneci do lado de fora, em uma área onde o telhado ainda oferecia alguma proteção. Mesmo assim, havia muitas goteiras. A água escorria por vários pontos e atingia o chão de terra, formando pequenas poças. Coloquei as peças ao lado, o mais próximo possível da parede,
e me encostei para descansar. Fiquei um bom tempo observando a chuva. Quando me acalmei um pouco, comecei a prestar mais atenção ao lugar. A casa parecia abandonada havia muitos anos. O mato crescia entre as pedras do chão, galhos invadiam as janelas e pedaços de madeira apodrecida estavam espalhados perto da entrada. Por curiosidade, espreitei por uma das janelas. Não vi nada além do abandono. Lá dentro quase não havia móveis, apenas algumas tábuas espalhadas, um canto mergulhado na escuridão e várias goteiras caindo do teto. Me afastei e caminhei até o outro lado da casa. A chuva martelava com força as velhas chapas de metal do telhado e por momentos não permitia ouvir mais nada. Olhei por outra janela. Foi então que me pareceu ver alguém parado ao fundo. Não consegui distinguir claramente. Era apenas uma silhueta escura e acinzentada, imóvel em uma área onde a luz da tarde já não conseguia penetrar direito. Fiquei observando por alguns segundos. Senti um desconforto estranho, mas também pensei que talvez fosse apenas um móvel velho. Preferi não dar importância. Voltei para onde estavam minhas peças e permaneci ali, esperando a chuva diminuir. Disse a mim mesmo que assim que ela enfraquecesse um pouco, seguiria para a rodoviária. Então senti aquela sensação estranha que surge quando alguém está nos observando. Olhei novamente para a segunda janela. Havia alguém ali. Parecia uma cabeça surgindo parcialmente por trás do batente. Apenas uma parte era visível, como se a pessoa estivesse escondida dentro da casa enquanto me observava. Levantei a voz e expliquei que a chuva estava muito forte. Disse que eu havia me abrigado ali apenas para me proteger por alguns minutos e que iria embora assim que o tempo melhorasse. Ninguém me respondeu. Parecia ser uma mulher. Não consegui distinguir se ela tinha os cabelos soltos ou se usava um manto cobrindo a cabeça. Aproximei-me um pouco, sem chegar até a janela. Tornei a dizer que não queria incomodar ninguém e que estava apenas esperando a chuva diminuir. A pessoa continuou imóvel. Mantinha a cabeça voltada para mim de uma maneira rígida. Depois, lentamente desapareceu na escuridão. Pensei que talvez fosse sair pela porta. Fiquei observando a entrada principal, esperando ouvir passos ou vê-la aparecer para repetir que eu iria embora em breve. Mas nada aconteceu. A porta continuou aberta. A chuva continuou castigando o telhado. Em alguns momentos o barulho era tão forte que parecia engolir qualquer outro som. Mesmo assim, ouvi alguma coisa vindo de dentro da casa. No começo achei que fosse apenas o vento atravessando as portas abertas, depois ouvi novamente. Era um choro. Baixo no início, como se alguém estivesse chorando no fundo da casa. Fiquei imóvel ao lado das minhas peças. Não queria me mover. Também não queria bancar o corajoso, porque aquele lugar já havia me causado uma má impressão desde o momento em que vi a sombra na janela. Mas o choro e resmungo voltou. Desta vez foi mais claro. Parecia a voz de uma mulher, ou pelo menos foi o que pensei naquele instante. Imaginei que talvez fosse a mesma pessoa que havia aparecido na janela. Talvez morasse ali. Talvez estivesse doente. Cheguei perto da porta bem devagarinho. Não entrei de supetão, apenas cheguei perto o suficiente para olhar para dentro. Aquele barulho ficou mais forte. Por alguns momentos parecia que a chuva havia ficado para trás. Aquele gemido preenchia toda a casa. Levantei a voz e perguntei se estava tudo bem. Ninguém respondeu. Perguntei novamente. Foi então que consegui distinguir uma forma caída no chão. Estava no fundo da casa, mergulhada na escuridão. Não era possível vê-la com muita clareza, porque quase não entrava luz ali dentro. Eu apenas distinguia o vulto de um corpo se movendo. Pensei que fosse uma mulher idosa. Ela se contorcia de uma maneira extremamente estranha. Não parecia alguém tentando se levantar,
Era mais parecido com uma cobra ferida se dobrando sobre si mesma. Aquilo me fez lembrar de uma ocasião em que meu pai encontrou uma perto do forno, onde queimávamos as peças de barro. O animal se torcia de um lado para o outro e era impossível prever para onde iria se mover. Aquela pessoa se movia exatamente da mesma forma. As mãos também se dobravam de maneira estranha, como se os dedos fossem empurrados para trás e depois voltassem a tocar o chão. Juro que chegou a dar um arrepio daqueles que contorcem o corpo. Parte de mim queria pegar minhas peças e ir embora dali imediatamente, mesmo debaixo da chuva. Mas outra parte dizia que eu não podia abandonar uma pessoa caída no chão se ela realmente estivesse sofrendo. Dei alguns passos para dentro. Atravessei a entrada e permaneci perto da porta. Lá dentro fazia mais frio do que do lado de fora. Perguntei mais uma vez se ela estava bem. O resmungo parou de repente. Aquilo me assustou mais do que o choro. A figura parou de se mover. Ficou caída no chão, com a cabeça virada para um lado e os braços em uma posição que não parecia natural. Eu já não queria me aproximar. Disse que iria buscar ajuda. Dei um passo para trás, depois outro. Me virei um pouco para voltar até onde estavam minhas talhas. Foi então que algo se lançou sobre mim. Não vi de onde saiu, apenas senti o impacto contra meu corpo. Foi como se uma aranha enorme tivesse pulado em cima de mim. Algo pesado e frio. Senti mãos ou dedos apertando minha camisa, meu pescoço e meus ombros ao mesmo tempo. Tentei me livrar daquilo, mas não conseguia agarrá-lo direito. Era como lutar com um embrulho encharcado que se grudava ao corpo e se movia rápido demais. Caí de costas perto da entrada. A chuva podia ser vista logo ali, a poucos passos. Minhas talhas estavam junto à parede, mas eu sentia como se a casa estivesse me puxando para dentro. Comecei a chutar e a golpear com os braços. Não sabia exatamente no que estava batendo. Então ouvi o choro novamente, mas agora ele não vinha mais do chão. Estava colado ao meu ouvido. Era a mesma voz chorando, só que de perto soava diferente, como se estivesse fingindo a dor. Entrei em desespero. Com uma das mãos procurei o batente da porta e consegui me agarrar a um pedaço de madeira lascada. Puxei com toda a força que tinha. A coisa apertou ainda mais minha camisa. Senti unhas arranharem meu peito por cima da roupa. Foi então que vi seu rosto. Não sei como explicar sem parecer exagerado. Aquilo parecia uma mulher, mas ao mesmo tempo já não parecia uma pessoa completa. A pele estava seca demais, como se apenas o mínimo necessário tivesse restado para cobrir os ossos. Apesar da pouca luz, consegui distinguir partes do seu rosto. A testa afundada, a boca aberta, as maçãs do rosto marcadas de um jeito que me embrulhou o estômago. Parecia alguém que tivesse sido arrancado debaixo da terra e deixado esperando naquela casa. Eu nem conseguia entender como aquele corpo era formado. Havia partes que pareciam puro osso, outras pareciam pele velha, seca e escurecida. Comecei a gritar como nunca havia gritado na vida. A empurrei com todas as minhas forças, mas algo me pressionava contra o chão. Não era apenas o peso daquela mulher. Era como se a própria casa estivesse esmagando minhas costas para que eu não pudesse me levantar. Tentei me impulsionar para trás com as pernas, mas meus sapatos escorregavam no piso molhado. Senti a terra grudada na roupa e a chuva entrando pela porta. Aquela coisa começou a me golpear com a cabeça batendo contra minha testa, meu nariz e meu peito. Era como se quisesse me atordoar para que eu parasse de me mexer. Eu sentia que cada impacto drenava minhas forças. Meu rosto ardia. Meu peito doía. Minha garganta já estava em carne viva de tanto gritar. Nem sei exatamente como reagi. Apenas levantei as mãos e agarrei seu rosto. Empurrei com toda a força que ainda me restava. Senti aquela pele seca sob meus dedos.
Também senti seu pescoço se torcer quando tentei afastá-la. Então ouvi um estalo muito forte. Não sei se foi seu pescoço, suas costas ou alguma outra parte daquele corpo deformado. Só sei que aquele som me encheu de terror. Meu corpo estava tentando se defender. Eu já não pensava com clareza. Não sabia se estava empurrando, chutando ou me arrastando. Só queria tirar aquilo de cima de mim. Aquela pessoa ou coisa soltou um lamento estranho. Soava como alguém chorando e rindo ao mesmo tempo. Aproveitei aquele momento, apoiei as duas pernas contra seu corpo e a empurrei com toda a força. Senti que ela afrouxou o aperto. Não esperei para entender nada. Rolei para o lado, levantei como pude e corri. As talhas já não importavam. Em outra situação, teria sofrido por abandoná-las, pois eram fruto do trabalho da minha família. Eram peças que meu pai havia feito com as próprias mãos. Mas naquele instante eu não pensava em nada. Só queria sair daquela casa. Atravessei o pátio sob a chuva. Quase caí ao passar pela cerca, porque a terra havia se transformado em pura lama. Me apoiei em um poste e continuei correndo em direção à estrada. No começo, não olhei para trás. Tinha medo de ver aquela coisa vindo atrás de mim, rastejando ou caminhando sob a chuva. Só quando já estava na metade do caminho, criei coragem para olhar na direção da casa. A chuva havia diminuído um pouco, embora ainda caísse com força. Entre a água e a pouca luz, conseguia enxergar a porta. Ela continuava aberta. Não havia ninguém do lado de fora. Via-se apenas a entrada escura, como se nada tivesse acontecido. Não fiquei olhando por muito tempo. Continuei correndo até chegar à casa de alguns vizinhos que ficava mais afastada. Não era perto, mas era a única que eu lembrava ter visto antes da tempestade. Cheguei completamente encharcado. Entrei no quintal em desespero. Uma senhora me recebeu. Ela me olhou de cima a baixo e imediatamente perguntou o que havia acontecido. Eu estava mais branco que leite. Tremia muito. Acho que no começo ela pensou que fosse por causa do frio e da chuva. Também havia muitos relâmpagos. O céu trovejava com força e, por momentos, clarões brancos iluminavam as árvores ao redor da casa. Pedi que me deixasse entrar por alguns minutos. Disse que não queria ficar do lado de fora naquela tempestade. A senhora me levou para a varanda e me deu uma toalha. Tentei falar normalmente, mas minha voz saía entrecortada. Entre risadas nervosas e o medo que ainda carregava, contei que algo havia me atacado em uma casa abandonada. Ela perguntou qual casa. Apontei na direção da estrada, mas não consegui explicar direito. Então a mulher me disse que eu tinha marcas no rosto. No começo não entendi. Ela tocou minha testa, depois meu nariz e também meu peito por cima da camisa. Eu sentia dor, mas ainda não tinha parado para me examinar. Ela me emprestou um pequeno espelho. Quando me vi, senti meu estômago afundar. Havia marcas recentes na pele. Hematomas começavam a surgir. Arranhões cobriam meu rosto. Fiquei olhando meu reflexo sem saber o que dizer. Foi uma sensação horrível, como se somente naquele momento minha mente aceitasse que aquilo realmente tinha acontecido. Tive vontade de chorar, mas me segurei. A mulher percebeu que eu estava mal e pediu que me sentasse. Ofereceu-me café quente, embora no começo eu mal conseguisse segurá-lo, porque minhas mãos tremiam. Contei tudo como pude. Disse que tinha visto uma mulher dentro da casa e que no início pensei que ela estivesse caída no chão precisando de ajuda. Não consegui descrevê-la direito. Toda vez que tentava explicar seu rosto, minha garganta travava. Apenas disse que parecia uma presença sombria. O marido da senhora saiu para a varanda enquanto eu falava. Era um homem tranquilo. Não me interrompeu. Apenas ouviu tudo,
de braços cruzados e com expressão séria. Quando terminei, disse que deveríamos esperar a chuva diminuir, depois poderíamos buscar minhas coisas. Eu não queria voltar. Nem sequer queria olhar naquela direção novamente. Mas acompanhado senti um pouco mais de coragem. Além disso, me doía pensar que havia deixado as peças para trás. Se ainda estivessem inteiras, eu precisava recuperá-las. Passou cerca de 1 hora até que a chuva diminuísse. A essa altura quase não havia mais luz. O céu continuava escuro e a estrada estava coberta de lama. O homem pegou sua caminhonete e me disse para entrar. Falou pouco. Agradeci por isso, porque eu também não tinha vontade de continuar contando a história. Chegamos à casa com os faróis da caminhonete apontados diretamente para a entrada. As luzes iluminaram a cerca quebrada e a parede manchada pela chuva. Minhas talhas estavam lá. Algumas continuavam encostadas na parede, outra estava caída de lado. Uma delas havia se quebrado. Por um momento senti raiva, mas também alívio, porque esperava encontrar algo muito pior. O homem desceu primeiro. Eu permaneci alguns segundos dentro da caminhonete olhando para a porta aberta. Ele pegou uma lanterna e se aproximou com cuidado. Olhou pela entrada, depois por uma janela e, em seguida, contornou parte da casa. Não encontrou ninguém. Só então desci. Aproximei-me, mas não atravessei a porta. Toda vez que olhava para dentro, sentia que a escuridão do cômodo puxava meu olhar. O senhor me disse que aquela casa estava abandonada havia muito tempo. Também comentou que conhecia o filho do proprietário. Segundo ele, o rapaz nem sequer estava no país. Garantiu que jamais haviam ouvido nada estranho sobre aquela propriedade. Para as pessoas da região, era apenas uma casa velha e abandonada há anos. Isso não me tranquilizou. Pelo contrário, porque se ninguém morava ali, então o que eu tinha visto não tinha explicação. Recolhemos as talhas em silêncio. Ele me ajudou a colocá-las na caminhonete. Naquela noite perdi o ônibus e a família me ofereceu abrigo. Prepararam uma rede na varanda e disseram que no dia seguinte eu poderia pegar o primeiro transporte. Foram muito gentis comigo. Deram-me algo para jantar e uma coberta seca, mas eu não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto sobre mim. Aquele corpo retorcido caído no chão. Também sentia novamente a pressão no peito, como se algo estivesse me empurrando para baixo. Durante a madrugada ouvi ruídos no quintal. Talvez fossem galhos balançando com o vento. Talvez animais procurando abrigo depois da tempestade. Também pode ser que minha mente ainda estivesse perturbada. Mas naquele momento, eu sentia que algo rondava por perto. Fiquei imóvel na rede, de olhos abertos, esperando o amanhecer. Sinceramente, não sei o que aconteceu naquela tarde. Não sei o que era aquilo que estava dentro daquela casa. A única coisa que sei é que me atacou. E sei que não foi imaginação minha, porque as marcas permaneceram em meu corpo por vários dias. Desde então, prefiro me molhar e perder mercadoria do que entrar em lugares assim. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me contrataram como vigia noturno para cuidar de uma fazenda nos arredores de Rio Verde. Era em uma região rural, onde o proprietário já estava há semanas perdendo animais sem nenhuma explicação. Por causa disso, ele decidiu que precisava de alguém morando dentro do terreno, em vez de depender das rondas de alguma patrulha que passava pela estrada de vez em quando. Ele me ofereceu uma pequena casa dentro da propriedade, comida e um salário mais para lá do que para cá. Aceitei porque as condições pareciam tranquilas e naquele momento eu realmente precisava do trabalho.
O que a princípio não me pareceu normal foi a espingarda. O dono me entregou a arma junto com uma caixa de cartuchos logo no primeiro dia e disse que era para emergências. Recebi aquilo pensando que era um exagero para alguém que iria apenas proteger cabras e galinhas de alguns animais ocasionais. Não havia câmeras em nenhum ponto da fazenda. Não existia sinal de celular, nem internet, e a casa mais próxima ficava a vários quilômetros de distância, por uma estrada de terra que durante a noite era apenas escuridão em todas as direções. Com o tempo, a espingarda deixou de parecer um exagero. A primeira semana passou sem nada fora do comum. Eu fazia rondas a cada poucas horas, verificando os currais, as porteiras e a cerca do perímetro. Algumas noites era possível ouvir cachorros uivando nas colinas mais distantes, e o trabalho era exatamente como eu havia imaginado. Entediante, solitário e sem novidade. Dormia durante o dia e à noite caminhava entre os currais sem encontrar nada além dos animais descansando e do silêncio do campo. Na noite do incidente, terminei uma das rondas por volta das 2 da manhã, sem notar nada estranho. Estava voltando para a casa quando ouvi as batidas. Eram pancadas fortes vindas de um dos currais do fundo, onde ficava o rebanho de cabras. Minha primeira reação foi pensar que alguém estava tentando invadir o cercado, que os roubos dos quais o proprietário havia me falado estavam acontecendo naquela noite e que eu tinha chegado bem na hora. Peguei a espingarda e a lanterna e me aproximei devagar pela lateral do curral, tentando não alertar quem estivesse lá dentro antes que eu pudesse enxergar o que estava acontecendo. Iluminei o interior por entre as tábuas. Demorei alguns segundos para entender o que estava vendo porque não era nada do que eu esperava. Eram as próprias cabras. Uma cabra preta parada no centro do curral investia contra os outros animais um por um com uma força completamente desproporcional ao tamanho normal de uma cabra doméstica. O restante do rebanho estava encurralado no fundo, todo agrupado contra a parede. Era exatamente da forma que os animais fazem quando percebem a presença de um predador e não têm para onde fugir. Enquanto eu observava, a cabra preta disparou contra outra que estava um pouco afastada do grupo. O impacto foi tão forte que o animal caiu no chão e não voltou a se levantar. Poucos segundos depois, outra cabra tentou escapar para o lado e recebeu a mesma pancada, caindo do mesmo jeito. Comecei a gritar do lado de fora para assustá-la, que é o que qualquer pessoa faz quando um animal entra em estado de agitação. Ela não se mexeu. Continuou atravessando o curral e atacando qualquer coisa que se movesse, como se minha voz simplesmente não existisse. Bati a coronha da espingarda contra os postes de madeira, fazendo o maior barulho possível, mas isso também não provocou nenhuma mudança no comportamento do animal. Pensei em raiva. Pensei em alguma doença capaz de provocar aquele tipo de agressividade. Então atirei para o alto. O som interrompeu tudo instantaneamente. As cabras encurraladas pararam de se mover. As pancadas contra as tábuas cessaram e o silêncio que tomou conta do lugar foi absoluto por vários segundos. Então a cabra preta virou a cabeça na minha direção bem devagar. Ela não correu para a saída. Não se assustou. Apenas virou a cabeça com uma lentidão completamente antinatural e ficou me encarando. Quando a luz da lanterna iluminou seu rosto por inteiro, vi uma espuma grossa e escura escorrendo de sua boca, formando fios compridos. Seus olhos estavam completamente arregalados e as pupilas ocupavam quase toda a íris. A respiração daquele animal produzia um som que não parecia pertencer a nenhuma cabra que eu já tivesse ouvido em toda a minha vida. Era algo profundo, úmido e pesado. Então aquela merda se ergueu sobre as patas traseiras. Simplesmente permaneceu em pé, apoiada apenas nas 2 patas de trás durante vários segundos. Enquanto estava naquela posição, emitiu um som que até hoje não consigo descrever com nenhuma palavra que faça justiça ao que ouvi. Era rouco.
grave, contínuo. Eu fui para trás e aquela maldita cabra voltou a apoiar as 4 patas no chão e avançou contra as tábuas do curral na minha direção. Aquilo golpeava a madeira com tanta força que os postes chegaram a vibrar. Naquele instante parei de pensar em qualquer outra coisa. Corri até a casa e tranquei a porta usando tudo o que encontrei para bloqueá-la por dentro. Fiquei parado no meio do cômodo, segurando a espingarda carregada e ouvindo as pancadas. Passei o resto da madrugada escutando aquilo. Não saí. Fiquei sentado com a arma sobre as pernas e a lanterna acesa, esperando o amanhecer. Durante todas aquelas horas não dormi. Não fiz nada além de ouvir. Quando o dia clareou, saí da casa. Havia várias cabras mortas espalhadas pelo curral, com sangue ao redor dos corpos, e uma das cercas laterais tinha 2 tábuas completamente quebradas de dentro para fora. A cabra preta ainda estava viva. Ela permanecia sozinha em um dos cantos, mas já não atacava os outros animais. Em vez disso, batia repetidamente a cabeça contra a parede de madeira do fundo. A madeira estava com sangue, e um de seus chifres havia se quebrado, deixando exposta uma ponta escura do que parecia ser osso. Mesmo assim, ela continuava golpeando sem demonstrar qualquer sinal de que estivesse sentindo dor. Quando o dono da fazenda chegou naquela manhã, contei tudo o que havia acontecido. Esperava que ele demonstrasse surpresa, incredulidade, ou que me desse alguma explicação técnica sobre doenças do gado que eu desconhecia. Mas ele apenas ficou em silêncio, olhando para o curral do lado de fora. Depois caminhou até a caminhonete, pegou a própria espingarda e entrou no cercado sem dizer uma única palavra. Minutos depois, acabou com o animal. Quando saiu, perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu apenas: "É por isso que não ficam muito tempo aqui." Não explicou quem eram os anteriores, nem quantos haviam sido, muito menos o que tinha acontecido com eles. Quando perguntei diretamente o que existia naquela fazenda, ele apenas respondeu que era melhor não saber. Em seguida mudou de assunto e começou a falar sobre o seguro dos animais mortos, como se a conversa anterior jamais tivesse acontecido. Pedi demissão naquele mesmo dia. Já se passaram anos desde então, e ainda não sei ao certo se o que vi naquela noite foi consequência de alguma doença, ou de algo que simplesmente não possui nenhuma explicação médica. Há partes daquela história que talvez tenham uma explicação, mas há outras que eu simplesmente não consigo compreender. Existe uma imagem que nunca desapareceu. Não importa quanto tempo passe, ou quantas explicações eu tente dar a mim mesmo.